A pastora do Pacto Escarlate, lenda sombria de Sepetiba e Rio de Janeiro. Ninguém em Sepetiba esquece o nome de pastora Helena Araújo, embora muitos finjam não lembrar. Alguns preferem apagar a memória por medo, outros por vergonha de terem acreditado nela. Mas os mais velhos, os que sobreviveram àquela época, contam a história baixinho, quase sussurrando, como se o próprio ar pudesse ouvir-se e reagir. Porque dizem que, quando alguém fala o nome da pastora em voz alta depois da meia-noite, corre o risco de ouvir uma resposta que não vem de nenhum ser humano. A história começa muito antes de Helena se tornar a pastora. No início dos anos 2000, ela era apenas uma jovem comum do bairro, vendendo doces na praia, buscando algum caminho que a tirasse das dificuldades que pareciam persegui-la. Tinha ambição demais para um mundo pequeno demais. E quando a ambição encontra desespero, uma brecha se abre para coisas que jamais deveriam entrar. Helena sempre invejou quem tinha atenção, cantoras de igreja, pregadores famosos, qualquer pessoa que recebesse aplauso. Ela sonhava com isso, holofotes, respeito, autoridade. Mas não tinha voz para cantar, nem estudos para pregar. Foi então que ouviu falar de algo que existia na parte mais abandonada de Sepetiba, na Casa Vermelha, uma mansão em ruínas, de muros altos e janelas quebradas, sempre iluminada por um brilho rubro que ninguém descobriu de onde vinha. Muitos moradores diziam que era apenas reflexo das luzes da cidade, outros juravam que nunca pisavam ali porque tinha coisa dentro. Numa noite de vento forte, Helena decidiu ir. Foi guiada por rumores, quase como se a própria lenda chamasse seu nome. A cada passo que dava em direção à Casa Vermelha, menos pássaros cantavam, menos carros passavam, menos ruídos existiam. Sepetiba parecia ter parado, como se o bairro inteiro estivesse prendendo o fôlego. Quando atravessou o portão enferrujado, sentiu o ar pesado, úmido, e um cheiro metálico, como sangue antigo. A lenda diverge sobre o que exatamente ela viu lá dentro. Alguns dizem que encontrou um homem alto e magro, de terno preto, com olhos tão escuros que refletiam nada. Outros afirmam que era uma mulher, de pele branca demais, como se tivesse sido esculpida em cera, com um sorriso que parecia cortar o rosto. Mas todos concordam que a voz não era humana, grave, profunda, atravessando o corpo de Helena como um trovão silencioso. Você quer ser vista, Helena? Quer ser ouvida? Quer multidões te seguindo? Perguntou a voz. Ela respondeu sem hesitar: quero. Quero mais que tudo. A entidade sorriu, sou algo parecido com um sorriso, se colocou diante dela um contrato. Papel amarelo, letras negras, escritas num idioma que ela não conhecia, mas compreendia perfeitamente. Havia apenas uma condição: Helena teria o que quisesse até que chegasse o dia da cobrança. E quando chegasse, ela teria de pagar com algo igual ao valor da fama ou almas. Helena assinou. Quando saiu daquela casa, não era mais a mesma. O vento parecia fugir dela. Animais se afastavam. E seus olhos, antes comuns, começaram a ganhar um brilho estranho, vermelho quando refletia luz. Nos meses seguintes, sua ascensão foi tão rápida quanto inexplicável. Começou pregando em uma garagem, depois em uma tenda improvisada, e logo multidões vinham de Santa Cruz, Guaratiba, Campo Grande e até do centro para ouvir a Pastora de Fogo, como passou a ser chamada. Sua popularidade explodiu, testemunhos falsos surgiam de todos os lados, mas quem os fazia acreditava ser verdade. Milagres aconteciam, só pareciam acontecer, com frequência assustadora. Pessoas desmaiavam, gritavam, diziam ver anjos, sombras fugiam das paredes. Tudo isso em cultos que ficavam cada vez mais intensos, quase selvagens. A cada noite, o brilho nos olhos de Helena ficava mais forte. Com o tempo, alguns perceberam que havia algo errado. Pessoas que se aproximavam demais dela começavam a mudar, ficavam agressivas, paranoicas, insônias profundas, sonhos com figuras negras de sorriso rasgado. Alguns membros da igreja desapareceram. Outros eram encontrados vagando pela praia de madrugada, falando coisas desconexas como a cobrança está chegando, ele está vindo pegar o que é dele, nós já somos dele. Então veio o evento que até hoje ninguém explica. Era uma sexta-feira, culto lotado. Helena subiu ao púlpito com um sorriso que ninguém tinha visto antes, grande demais, forçado demais, de um jeito que deixava claro que aquele corpo já não era só dela. Quando começou a pregar, a voz que saiu não era sua,
era a mesma voz que ouvirá na Casa Vermelha. Grave. Oca. Gelada. As pessoas sentiram o chão tremer. As luzes falharam 3 vezes. Testemunhas afirmam que viram formas escuras subindo pelas paredes, como mãos tentando agarrar alguém. Crianças choraram, idosos desmaiaram. E então, Helena ergueu a mão e disse: é hoje. Hoje eu pago o preço. Ninguém sabe o que aconteceu nos segundos seguintes, porque as luzes se apagaram completamente. O que se ouviu foi apenas um grito. Um grito tão alto que atravessou o bairro inteiro. Quando a energia voltou, Helena não estava mais no palco. Nem no salão. Nem em lugar nenhum. Sumiu. A igreja fechou. A Casa Vermelha foi demolida anos depois, mas dizem que as máquinas paravam sempre que chegavam perto demais de um porão que não constava em nenhuma planta. E o mais assustador, mesmo demolida, às vezes, quem passa pela madrugada na antiga rua onde a casa ficava vê um brilho vermelho no chão, como se algo ali embaixo ainda respirasse. Quanto à pastora, bem, a lenda diz que, em noite sem lua, se você caminhar na orla de Sepetiba depois das 2 da manhã, pode ver ao longe uma mulher de vestido branco, pés descalços, cabelos longos, encarando o mar imóvel. Se você se aproximar demais, ela vira lentamente o rosto na sua direção, mostrando olhos vermelhos como brasas. E sussurra: eu ainda preciso de seguidores. Ninguém que a ouviu quis ouvir de novo. Mas todos concordam em uma coisa: a pastora do pacto ainda está cobrando o que prometeu.